Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast A Jornada do Alto Amor. E dessa vez eu convidei uma médica integrativa Ayurveda para a gente conversar sobre quebras de padrões familiares. Ela que vem de uma família de médicos, mas que seguiu o caminho do coração e se permitiu mergulhar no autoconhecimento, na espiritualidade, para buscar a jornada da alma, a jornada que fazia sentido para ela de verdade. E hoje eu quero convidar Tamires Vieira para conversar com vocês sobre esse mergulho dentro do autoconhecimento e sobre a coragem do alto amor, a coragem de ser autêntica e de ser fiel ao próprio coração. Seja bem-vinda. Obrigada, Tamires. meu amor. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz que você está aqui e quero que você se apresente, que você conte sobre sua jornada, né? Estou muito feliz que você deu esse sim e eu quero dizer que ela não está sozinha, né? Tamires está aqui também com o Heitor, trazendo essa força da maternidade. Eu olho para a barriga dela, eu lembro de Caetano. Ela fica assim, alisanada. Aí eu fico dando. Passou. Mas me lembra muito, me conta. Biazinha, muito obrigada pelo convite. É muito especial estar aqui com você hoje. Você é uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa que serve de inspiração para todos nós que caminhamos nessa jornada da alma, como você falou, do alto amor. E como ela falou, eu venho de uma família tradicional médica, mas desde muito cedo, desde os 13 anos, eu sentia que eu tinha um propósito muito grande no mundo, de conhecer. Eu não sabia o que era, mas sempre guiada pela intuição, eu fui quebrando já desde novinha esses padrões e buscando caminhos alternativos. E nessa jornada, eu segui por caminhos muito diferentes que me trouxeram para esse lugar onde eu tô aqui hoje. E a gente sabe que toda jornada é pra dentro, então eu saí, rodei o mundo todo, fiz muitas coisas, mas terminei nessa busca pelo autoconhecimento mais profunda, busquei em civilizações antigas. Eu sou, como ela falou, médica Ayurveda, que é a primeira medicina do mundo, e ela traz uma sabedoria muito grande, né, do que a gente cuida nas pessoas, né, que a gente tenta ali auxiliar no processo. E mais ou menos isso. E me conta, assim, qual foi o start, né, assim, para esse lugar de ir em busca do mundo mesmo, desse lugar de, eu percebi que tem algo diferente que eu preciso desbravar. Me conta essa história. Quando eu cresci com uma mãe médica muito apaixonada pelo que ela fazia, e eu via minha mãe acordar 3 da manhã para ir no hospital, para ajudar os pacientes, o paciente grave, e eu virava e falava assim: mas mãe, como é que você faz isso? Tipo assim, você tá deixando de dormir para poder ajudar uma pessoa que você nem conhece. Só que ela fazia com tanto amor, ela fazia com tanta dedicação, com alma, e eu olhava aqui e falava assim: quando eu crescer, eu quero fazer isso, eu quero sentir isso. E com 13 anos eu lembro que meu irmão foi fazer um intercâmbio, e quando eu olhei ele entrando no avião, indo para o Canadá na época, eu olhei e falei assim: eu acho que eu preciso ir para o mundo. E eu passei 2 anos tentando encontrar uma forma de ir para o mundo. Só que assim, aqui em Aracaju, alguns anos atrás, que eu não vou revelar a minha idade, tá? Chega aqui a casa. E não era muito comum uma menina 15, 14 anos viajar sozinha, mas eu sempre fui muito determinada. Eu descobri um jeitinho e terminei indo para Londres. Foi o meu primeiro intercâmbio. E aí, depois disso, a mente ela se expande e você conhece pessoas, você conhece culturas, você conhece outros modos de serem vividos, e isso expande de uma forma que é uma elevação de consciência que a gente não consegue mais voltar para o que a gente era. E aí eu continuei. Então, eu sempre soube que queria fazer medicina, mas eu sempre tinha uma parte minha que queria ir para o mundo. E aí eu voltei, estudei. No 3º ano, eu terminei indo para Califórnia, fazer um intercâmbio de 1 ano, todo mundo louco, estudando para o vestibular de medicina. Eu larguei tudo. Isso demorou algum tempo de convencimento dos meus pais, tá? E aí foi uma experiência assim que
Se um mês, 2 meses lá na Inglaterra mudaram muito, imagine um ano, né? Eu conheci gente do mundo todo, de forma profunda, e ali, um ano longe da família, né? Primeira quebra grande, você começa a identificar suas características, você começa a identificar quem você realmente é. Nesse processo, eu falei assim, eu preciso ir pro mundo. Quando eu voltei, apesar de amar a medicina, eu amo o ser humano, eu amo... Agora grávida, né? É um negócio muito doido, porque você fala assim, gente, é tudo perfeito, o corpo ele se molda, quando a gente estuda muito do nosso emocional, dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, tudo isso, a gente começa a entender profundamente como é uma máquina perfeita. Que quando a gente consegue dominar, a gente consegue ter muito sucesso, ser muito feliz, estar alinhado com a vida. Então, apesar de amar tanto, esse chamado de ir pro mundo ainda pertencia e ainda ia. Só que a minha família falou assim, bom, você já viajou, fez tudo que você queria. Será que você não tá fugindo da responsabilidade? E eu não fujo da responsabilidade. Aí eu estudei com 1 ano, passei na faculdade de medicina e fui pro Rio de Janeiro morar sozinha. Outra quebra muito grande, né? Morar sozinha expande, né, nossa mente. E aí... cursei um semestre e como eu sou muito determinada, enquanto eu estava lá, eu comecei a pesquisar faculdades fora, outras coisas. Eu sempre gostei muito da parte de empreendedorismo, de marketing, de comunicação e terminei encontrando uma faculdade na Alemanha. Agora se pergunta, sabia falar alemão? Nada. Mas fui terminar, fechei o semestre, tranquei e fui para a Alemanha. E aí, como... existe uma jornada da alma que muitas vezes a gente não entende. Eu, lá na Alemanha, entrei no relacionamento e com o fim desse relacionamento eu estava, assim, muito arrasada, com o dinheiro da passagem para voltar pro Brasil no carnaval. Eu falei assim, carnaval? Não quero. Mas também não sabia o que é que eu ia fazer. Uma amiga que eu fiz lá na Califórnia tinha acabado de voltar da Índia. E eu, do nada mesmo, tá? Peguei o dinheiro que eu tinha pra comprar minha passagem, comprei uma passagem pra Índia. Só cheguei em casa e falei assim, pessoal, tô indo pra Índia. Aí todo mundo, com quem? Aí eu, sozinha. Você vai passar quanto tempo? Vai pra onde? Eu falei assim, não sei, mas eu vou pra Índia. Sim. Peguei, comprei a passagem, botei no Google. Meditação, retiro, Índia. O primeiro que apareceu lá, eu cliquei, me inscrevi. Literalmente assim. Uau! Foi. Coragem. Conta mais, tô adorando. E aí, peguei, fui pra Índia procurar esse coração que tava partido. Então, perceba um padrão, tá? Foi um fim de um relacionamento que me fez fazer esse movimento. Fui pra Índia, conheci a Ayurveda, conheci o budismo, meditação. E aí, quando a gente desperta... não tem como a gente voltar para o mesmo lugar. Mas eu falo assim que às vezes a gente tira uns cochilos, né? No processo. Voltei e foi uma experiência transformadora. Foi o primeiro contato com a Ayurveda e é assim, é muito forte, né? A gente sente nas nossas células quando a gente está no caminho certo. E sempre, gente, uma família que, apesar de ser muito tradicional, sempre me apoiando e deixando eu seguir, né, nesse caminho. E aí, Bia, voltei pro Brasil, passei numa prova de transferência interna, voltei do Rio para Aracaju, para a UNIT, a faculdade aqui. Passei em primeiro lugar junto com outra pessoa. Depois de 3 anos, eu nem falava mais português direito, era alemão, inglês, tanta mistureba. E aí eu falei assim, é aqui, né? Não é possível que é um sinal mais claro que esse. Vim, me formei. Nesse processo entrei em outro relacionamento, casei, passei por diversos processos. E aí, no fim desses processos, novamente, um relacionamento, eu falo que deu um cochilo assim, voltei com tudo. E aí, eu sempre sonhei, desde o primeiro momento, em ser dermatologista. Porque... eu sempre gostei muito da beleza, libriana nata. Acho o belo, um caminho muito, muito significativo, né? Quando a gente está num ambiente bonito, como esse cenário aqui da Pia, que eu já elogiei ela, a gente se sente bem, se sente acolhido. E o que aconteceu?
quando eu entrei nesse processo, eu falei assim, mas gente, o ser humano, ele é tão mais complexo, tem tantas camadas mais. Como é que eu vou cuidar só da pele, só do exterior da pessoa? Apesar de achar que é importantíssimo, né? A gente tem que ter autoestima, tem que se amar. Mas eu senti aquele chamado de ir mais profundo. E aí foi que eu me lembrei daqueles anos atrás que eu fui pra Índia. E aí começou a chegar as pessoas, os locais, os eventos, tudo para que eu fosse me direcionando novamente para esse local. E assim, eu sempre fui meio que a rebelde lá de casa, porque eu sempre segui muito a minha intuição, meu coração. Eu sou uma pessoa muito emotiva, muito conectada com as não emotiva, mas conectada com as minhas emoções. Então, as pessoas lá em casa sempre levavam choques muito grandes. Imagina assim, ó, eu tô largando minha faculdade de medicina, vou pra Alemanha. Tipo assim, Sim. Vários processos muito disruptivos lá em casa. E aí, quando eu entrei novamente nesse mundo da Ayurveda, parecia que minha cabeça estava no lugar, que veio clareza e a primeira pessoa que a gente cuida somos nós mesmos, né? Para que a gente consiga transbordar isso para os outros. E foi assim, esse caminho até chegar até aqui onde estou hoje. E a Ayurveda foi um encontro no meu processo de emagrecimento. Jura? Total, assim, é algo que eu sou muito curiosa, né? E eu sempre digo que eu sou um grande laboratório, onde para eu trabalhar e partilhar com minhas clientes as curas, eu preciso primeiro empreender comigo, né? E eu acredito muito numa saúde integrativa, onde quando a gente tem uma dor, a gente precisa e merece buscar todos os caminhos que vão nos ajudar. Então eu lembro que quando o meu despertar para o autoconhecimento, né, para esse mergulho de trabalhar com as mulheres, foi eu aos 20 anos tá sem libido nenhuma dentro de um relacionamento, né? Então foi exatamente aquela menina de 20 anos que se viu sem motivação, olhando no espelho e não gostando do que estava vendo, se vestindo de qualquer jeito, né? Não se admirando como mulher e se sentindo sem libido, sem vitalidade, que fez com que eu buscasse todos os caminhos que eu pudesse chegar até aqui. E dentro desses caminhos eu busquei, né, a terapia individual, que é extremamente necessária, os retiros florais, reiki, barra de axis, tudo que dizia assim, ó, vai ser bom, eu tava dentro, né? E além disso, também a medicina Ayurveda. Então, quando eu entrei lá aos 20, né, que eu comecei a ter contato com o que é pita, o que é vata, né, o que é kapha, como ver isso nos alimentos, eu disse, caramba, que interessante, porque nós não somos apenas uma única ciência, né? Mas é impressionante o quanto, quando você converge astrologia, numerologia, Ayurveda, a terapia individual, você vai dizendo assim, uau, tudo fala de uma mesma coisa por caminhos diferentes, né? Perfeito. E aí eu lembro que esse meu contato assim com a Ayurveda fez toda a diferença. Eu lembro que quando eu tava no processo de emagrecimento, que já foi mais recente, depois da gestação, eu busquei uma nutricionista que tinha base na Ayurveda para justamente trazer assim, quais são os rituais para além daquele movimento de coma tanto, coma isso, coma aquilo, para observar o que meu corpo estava reverberando. Então, por exemplo, eu estava muito pita, então excesso de fogo no corpo, né? E aí ela me trouxe esse lugar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uso de tal comida, o horário do dia. E eu disse, caramba, como isso faz realmente diferença? Antes eu era uma pessoa que vivia com calor. Hoje em dia eu sinto frio também. Eu digo, meu Deus, tá equilibrando aí o yin e o yang, né? Tem tantos assuntos pra gente conversar sobre isso. Total. Mas eu achei fantástico, eu não conhecia essa história. E esse desbravamento, né? Eu acho que essa palavra, esse lugar de desbravar e dar esse sim para sua alma, esse lugar de você ter essa coragem de desobedecer, né? Porque eu vejo muito nesse processo com as mulheres esse movimento de obediência.
Então eu devo obediência ao meu pai, eu devo obediência ao meu marido, eu devo obediência à minha mãe, aos meus filhos, à minha linhagem, né? E muitas vezes eu não sigo o que eu quero, eu não como o que eu quero, eu não faço escolhas que eu quero, eu não uso a roupa que eu quero, porque eu tenho medo de não pertencer. Eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de não ser vista. E não é que as pessoas que rompem, elas não têm medo, mas é como se elas tivessem uma motivação de ir para algo maior. E trazendo um pouquinho dessa história para minha história, me lembrou muito a sua história também. Eu sempre fui esse lugar de diferente da família, né? Então me lembrou muito porque aos 14, 13 anos eu tinha muitas sensações corporais e sensibilidades mediúnicas, né? Então eu desde pequenininha eu passava na rua e alguém chegava e falava assim, do nada, tipo, tô no shopping, tô no centro. Chegava pra minha mãe e falava, olha, essa menina ela vai ajudar muitas pessoas no futuro. Tem um movimento diferente, teve alguém que me falou isso. Ou quando eu tinha 9 anos, professora da minha mãe de hinduísmo, porque ela fazia rodas de hinduísmo e minha mãe fazia aula, viu Ganesha entrando no meu guarda-roupa. E a gente, Ganesha, quem é Ganesha, né? E sempre tinham esses sinais, assim, essas comunicações de, vai ter algo diferente, vai ter algo diferente. E quando eu tinha uns 14 anos, isso começou a surgir. Então, quem buscou a espiritualidade não foi de uma linhagem dos meus pais. Foi eu mesma. Eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei bem assim, mãe, eu queria conhecer um centro espírita. 14 anos. Aí minha mãe, Beatriz, e eu disse, você vai comigo? Vou. E aí a gente foi, eu disse, não, aqui ainda não é meu lugar. Não gostei. Mãe, vou para um centro evangélico. Aí fui. Aí cheguei lá, ela, e aí, Beatriz? Eu, não, ainda não me identifiquei. E aí, com 17, foi quando eu conheci o Águas de Aruanda, e desde então eu estou lá, né? Então, quanto é interessante esse movimento de que a nossa alma, ela sabe. Quem tem dúvida é o nosso ego, né? Verdade. Então, a nossa alma, no fundo, ela tem direção, ela sabe. Só que o nosso ego, ele vem questionar, mas será que se você for, fulano vai pensar isso e aquilo, né? E aí eu lembro que mais uma quebra da minha família foi porque meus pais sempre quiseram que eu fosse médica. Então, assim, eles sempre projetaram em mim a filha médica. Não porque Beatriz é inteligente, não porque Beatriz é capaz, não porque Beatriz vai ser uma grande médica, né? E pra mim foi tão doloroso no meu 3º ano eu precisar olhar pro meu pai e dizer assim, pai, a partir de agora você não fala mais de medicina comigo. Eu vou ser psicóloga e se eu precisar morar embaixo da ponte, eu vou morar sozinha, mas eu moro. E eu lembro, assim, o quanto eu precisei de força aos 16 anos, né, pra poder ancorar isso. Pra poder dizer assim, olha, a partir de agora não. Porque ele falava, não, a faculdade de medicina tal, a faculdade de medicina tal, a faculdade de medicina tal. E aí teve um momento que eu já tinha chorado, crise de angústia, tantas outras coisas, e eu lembro que uma pessoa me ajudou muito nesse processo, que na época do meu relacionamento, o meu sogro, né, na época, ele era apaixonado pela psicologia. E aí eu tinha começado esse relacionamento bem na época do vestibular. Como tudo casa, né? Sincrônico. E aí tio Chico, ele chegou e falou bem assim, Bia, psicologia é a profissão do futuro. Concordo 100%. Então, assim, não desista. E aí eu lembro que ele falou, quem é que vai trabalhar todos os dias, sabe? Aí eu falei, sou eu. Ele, então faça, sabe? E tio Chico, assim, meu coração é eternamente grato, de verdade, porque ele foi, assim, literalmente uma mola impulsionadora de dizer assim, faça. E eu tive essa coragem de dizer, pai, não. Sabe, a partir de agora não.
É muito interessante que eu sou aluna da Bia na jornada do Alto Amor, estou lá. E eu fui como um chamado, né? Que já é um chamado antigo e eu só fui. Eu falei, Bia, tô indo, ela venha, meu amor. E aí cheguei. Quando eu cheguei lá, aí eu me dei conta que estava lá. E aí eu olhei ao redor e ela falou assim: Ah, meninas, falem aí o que é que vocês estão fazendo aqui, o porquê de vocês virem pra cá. E aí, por um segundo, eu falei assim: Não sei como é que foi parar aqui, gente. E aí eu falei assim: Eu já sei o que é. Eu tô num processo de trazer a minha autenticidade, de trazer quem eu sou pra fora cada vez mais. E todo dia vim acordando e falando assim: Deus, me torne cada dia mais. Me faça honrar cada dia mais quem eu sou, esse presente de estar aqui, para que eu possa servir cada dia com mais coerência com a minha alma. E comecei nesse processo e veio muito claro lá. E foi justamente isso que eu encontrei lá e tenho trabalhado. E você falou essa questão da coragem, que é algo que é muito forte em você, que você bate muito nessa tecla. E a gente precisa de coragem para poder viver, para poder ser quem nós somos, né? Eu escutei de uma pessoa, inclusive, que eu chamei para ir participar também, né? Porque ela abriu a segunda turma e ela falou assim: Ah, eu quero, mas eu não quero fazer aqui em Aracaju porque tem outras pessoas olhando. Tipo assim, pessoas que eu conheço, né? E aí eu falei assim: Cara, o processo é seu. Quem tiver que falar, que ninguém fala, tá? Porque ali é um negócio muito sigiloso e unido. Ninguém vai falar. E às vezes a gente só não tá ainda pronto pra assumir todo o peso que vem quando a gente decide ser a gente mesmo, né? Essa sua história, você falando dessa sua busca, me trouxe muito da Tamires menina, criança de 7 anos. Eu só vivia de biquíni vermelho, lá, eu vivia na praia. Meu apelido era Tatá Foguinho. Também tem muito pito aqui dentro. E a gente vem aqui na Terra para mudar o que nos incomoda muito. E quando a gente não tá satisfeito com alguma coisa, às vezes a gente nem sabe o que é. Mas é uma sensação, tipo assim, eu preciso ir no centro, eu preciso ir nessa igreja, eu preciso fazer essa busca. Eu também tive essa busca espiritual. Eu chamo espiritual porque a religião só são os caminhos, né? Mas assim, espiritual, né? E eu buscava e eu não estava conformada. E foi isso que me fez ali com aqueles 13 anos fazer esse movimento todo. E a gente começou falando aqui, né? Eu falei assim, Heitorzinho já sabe o que vai fazer aqui. Porque antes de vir a gente já ganha essa clareza. E trazendo um pouco, né, até do tema aqui de quebrar esses padrões familiares, eu acredito muito como médica, eu sou muito cientista, eu gosto de estudar, eu gosto da parte prática, assim como da parte sutil e espiritual. E a gente vê muito que o que acontece com a gente de emoção, a epigenética, né, que a gente chama, ela afeta 100% os nossos genes, vão silenciar ou vão fazer eles se expressarem. E isso vai passando, sabe, de geração para geração. E se a gente não para trazer essa consciência da mudança do que vem acontecendo nos nossos sistemas, a gente se torna vulnerável, só vai fazendo, só vai deixando acontecer e a gente termina, algumas pessoas, quando não se atentam, vivendo uma vida toda que não está condizente com o que elas realmente queriam ter vivido. E a gente vê tantas pessoas com processos difíceis, sabe, de vícios, de relacionamentos financeiros, e elas não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. E como a Bia falou, essa busca por vários lugares gera uma compreensão. E a gente só consegue quebrar um padrão quando a gente compreende o que é que nos prende. Então, aquela Tamires de 7 anos, já revoltadinha desde pequena, tá foguinho, gente. Eu não gostava que ninguém me comandasse, que ninguém falasse o que eu tinha que fazer. Essa obediência, para mim, em alguns momentos, eu falava assim, mas por quê? Não faz sentido. E aí você questionava, e aí você às vezes apanhava, às vezes era silenciada. Fecha a perna, menina! E eu disse, mas por que? Eu tô tão confortável aqui. Sim. E aí, essas coisas que às vezes vão podando, o nosso corpo, né? Ele fala tanto, né, Bia? E a gente não questiona. Não questiona. Né? E a gente não questiona. E dentro desse caminho de alma, existem muitas pessoas que estão nesse movimento de
eu quero que ela desça pra terra e diga assim, olha, por esse caminho. Só que a sua história, a minha história, traz um lugar de chamado da alma, mas traz um lugar de experimentação, né? Para quantos lugares a gente precisou ir pra gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer? Então, eu acredito que esse caminho da alma, esse lugar de quebra de padrões, ele também vem de um lugar de coragem para experimentar, né? Sim. Então, eu lembro que, seguindo nessa linhagem, o primeiro contato que eu tive com grupos do Sagrado Feminino, que hoje é o trabalho que eu amo de paixão no meu coração, que é a Jornada do Alto Amor, que quando eu tô lá, você viu, né, o quanto eu me entrego, o quanto eu danço, eu me divirto, eu choro, eu brinco, enfim. Foi eu ter visto um card, assim como seu retiro na Índia, né? Eu olhei para um card, eu vi uma imagem de uma mulher com fogo no útero, e eu olhei para aquilo e eu disse assim, preciso ir para isso. Preciso. Eu olhei a imagem e tocou no meu coração. A mesma coisa quando eu fui para Summit pela primeira vez, né? Eu lembro que eu assisti um vídeo dela falando sobre o Universo e eu chorava. E minha mãe, Beatriz, por que você tá chorando? Eu disse, mãe, eu não sei, mas eu preciso ir para esse lugar. Eu me arrepio toda. Eu não sei como, mas eu preciso ir, né? E hoje é o meu trabalho principal, né? Esse lugar do feminino mesmo, de conectar, de resgatar, de fortalecer essa união, né? E o quanto existem muitas mulheres que deixam de ir para os grupos por vergonha, por medo. E estar em grupo é justamente ter a oportunidade, de uma forma amplificada, de atravessar aquilo que limita. Porque a vergonha e o medo é o maior limitador da energia sexual e criativa. Então, eu chegar até um grupo, eu já estou atravessando essa camada, né? E trazendo para a gente fechar esse movimento, a fala, né? Tem a fala da minha mãe, quando ela vai para as jornadas do Alto Amor comigo, para os retiros, e quando ela vai se apresentar de alguma forma, ela fala assim, Beatriz, sou eu com coragem. Né? Querida. E é sempre muito emocionante, assim, porque ela sempre me traz esse lugar, assim, sabe? Beatriz, sou eu com coragem. Então, quanto a nossa coragem nunca é só por nós. A nossa coragem também é para libertar nossos ancestrais, né? Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Eu amo essa frase. Se a gente está aqui hoje eu estou constituindo a minha família. E se você se coloca no lugar dos pais, é muito bom. Hoje eu tô num relacionamento saudável, tô com um bebê saudável, tô encaminhada profissionalmente, eu tô muito feliz primordialmente, tô, sabe, vivendo o que eu sei que eu vim viver aqui na Terra, que eu mereço, que todos nós merecemos. E quando você se coloca no lugar do pai, o pai e a mãe venceram. O nosso sistema lá atrás, que teve tantas coisas que tiveram que passar para poder nós estarmos aqui hoje, a medicina, né, a gente sabe da evolução da nossa espécie para a gente estar aqui. Então, foi difícil, tá, gente? Para a gente nascer é muito difícil. É um óvulozinho, milhões de espermatozoides tentando todo mês ali. Então, é um milagre. A gente dá a luz e toda vez que a gente dá a luz, a gente dá mais luz para esse sistema, principalmente quando a gente tem a coragem de olhar para ele. Perfeito, perfeito. Gratidão imensa. E aí eu quero pedir para você deixar 3 dicas, 3 conselhos da alma para pessoas que estão buscando vencer essa quebra de padrões, sabe? O que você, olhando para essa câmera lá no fundo dos olhos de quem está assistindo a gente, o que você diria em 3 dicas, 3 conselhos, 3 mensagens? Primeiro de tudo, você veio com uma missão. E quanto mais rápido você se conectar no sânscrito, né, na cultura indiana a gente chama de Dharma, quanto mais rápido você se conecta com esse Dharma, mais arta que é a abundância, um bom relacionamento, um bom trabalho, um bom aproveitar da vida aqui, que nos leva à cama, que é esse gozar da vida, que é o apreciar. A gente consegue chegar lá nesse lugar e entender o nosso objetivo principal aqui na Terra, que é moksha, que é a nossa liberação. Então, busque o seu Dharma, experimente, tenha coragem para fazer diferente. Segundo, honre
de onde você vem. Você não veio da onde você veio à toa. Então, toda vez que a gente olha de onde a gente veio, a gente consegue ganhar força. Nunca pense que, independente da sua situação com seu pai, com sua mãe, na sua família, tudo isso serve a um propósito. E quando você integra esse propósito e decide honrar, mas ao mesmo tempo fazer escolhas que são mais saudáveis para você a partir de agora, você ganha força e isso te proporciona para frente. E terceiro, aproveite a jornada, porque tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser do jeito que te faz bem, não importa como é esse jeito. Então, a gente às vezes fica muito focado lá no resultado, mas enquanto isso a gente está indo numa jornada inteira. E muitas vezes a gente está fazendo uma trilha e a gente vai só pensando ali no topo da montanha, mas o caminho é muito lindo e a gente tem que ter olhos para poder apreciar tudo isso. É bem isso mesmo. Concordo, assina embaixo. Achei fantástico, né? Essa força mesmo de aproveitar a jornada, né? De buscar qualidade de vida. Porque eu acredito que é uma coisa muito semelhante dentro do nosso caminho. Sim. É a gente ter buscado qualidade de vida, não só viver por viver, né? Você poderia estar numa medicina onde eu dou plantão 7 dias por semana, eu ganho tanto e gasto tanto, né? E vivo ali para os meus pacientes, mas de alguma forma, em algum lugar, você buscou alimentar outras partes da sua pizza, né? Uhum. Então, alimentar relacionamento, família, né? Alimentar o campo profissional, alimentar a saúde, qualidade de vida, espiritualidade. Então, trazer esse lugar do quanto é importante a gente poder aproveitar o caminho, né? E sentir prazer. Então, Tami, muito obrigada. Pia. Que seja o primeiro de muitos encontros que a gente vai fazer junto. Eu sempre falo pra ela, continue com essa força, continue com essa energia, porque você tá mudando muitas vidas. Continuarei. Então, meus amores, muito obrigada quem ficou aqui com a gente. Eu peço que comente agora como é que você tá sentindo, o que é que ficou na tua mente, o que é que reverberou aí dentro, qual é a frase que mais mexeu com você, para que a gente possa te ouvir e te acompanhar nessa jornada. Se inscreve agora no canal, curte e compartilha com todas as pessoas que, à medida que você foi ouvindo, você foi lembrando. É muito importante para que esse canal ele possa chegar em mais pessoas. Quero te lembrar que toda segunda-feira tem aula do curso A Jornada do Alto Amor e todos os domingos você encontra aqui uma meditação guiada fresquinha para cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. Conte comigo, estamos juntos e seguiremos cada vez mais entrelaçados nesse caminho de desenvolvimento pessoal. Um beijo e estamos juntos!